Fala pessoal, eu sou o professor Alexandre Mateus. Nessa videoaula nós estaremos aprendendo como fazer um projeto de cabo de aço seguindo a norma NBR 8400. Então vimos a norma e aqui nós temos a principal equação. O diâmetro mínimo é igual a Qm, coeficiente do grupo de mecanismo, multiplicado pela raiz de T, onde T é a tração. Existem duas formas de você descobrir, de você chegar ao coeficiente do grupo de mecanismo. A primeira forma, chamada de forma A, são 6 passos. Você deve ir na tabela 1, 2, 4, 20, 21 e 23 da norma NBR 8400 e entrar com parâmetros de sua escolha como projetista, a fim de que você chegue num grupo de mecanismo. Tá? Forma A. Forma B. Aqui está demonstrada a forma A, né? E a forma B, você pode ir na tabela 37 da norma, que existe para você já uma tabela resumo, onde você chega com a informação do tipo de equipamento, tipo de movimentação, por exemplo, L é um levantamento principal, D, direcional, T, apenas uma translação do equipamento. Você responde essa informação do tipo de equipamento e do movimento, e seguindo a linha, né, L, D ou T, você vai obter aqui em grupo o grupo de mecanismo. Esse grupo de mecanismo aqui, por exemplo, ó, vamos citar aqui, vamos supor que seja uma ponte rolante para casa de força, então estou nessa opção aqui. Vamos supor também que é um levantamento livre, então é L. Seguindo a linha aqui, nós chegamos no grupo entre 1 BM e 1 AM. Qual eu devo escolher? Como projetista, você tem a liberdade. Abre aspas. Por quê? Porque a gente vai para a situação mais crítica. Então, na mais crítica, entre 1 BM e 1 AM, é a da direita. É o limite. A direita seria 1 AM. Então, nós escolheríamos aqui 1 AM devido à criticidade. Assim como se fosse pela forma A, chegaria também nesse grupo aqui, 1 AM. Tá? Depois de feito isso, qual vai ser o próximo passo? É irmos, então, para esta outra tabela, também da nossa norma. Nessa norma aqui, nós vamos entrar então com um grupo de mecanismos, que no nosso exemplo vai ser 1 AM, e vamos responder, é cabo normal ou não rotativo? Não rotativo ele não rotaciona, cabo normal você permite que ele rotacione. Então, no 1 AM, eu poderia escolher 0,28 ou 0,3. Supondo que seja um cabo não rotativo, então o meu QM, o meu coeficiente do grupo de mecanismos, será então 0,3. Entenderam? Estão compreendendo? O diâmetro mínimo é igual a QM que multiplica a raiz de T. Portanto, meu QM, cheguei aqui no 0,3 para a minha determinada aplicação. Tá? Vamos ver aqui uma coisa. Aqui, ó. Pega aqui, nessa linha, 0,3. Tá? Beleza, professor. Então, o diâmetro mínimo, o senhor disse que é QM multiplicado pela raiz de T. QM já determinamos, 0,3. Como eu determino a raiz de T, ou seja, o T é a tração? Vamos aprender através dessa fórmula, o que também não é muito difícil de compreendermos, né? Pense bem, se você tem uma determinada carga, aqui, digamos que essa aqui é a carga, né? E que está sendo içada por esse cabo de aço aqui. Então, existe aqui para cima uma força de tração. À medida em que existe aqui para baixo, certo? Uma força peso, ou seja, a carga Q. Então, fica fácil. Se nós tivéssemos um cabo de aço, então Q seria igual a T, desde que houvesse aqui um equilíbrio e que esse cabo aqui ele não tivesse um peso. Porque na prática o cabo de aço também tem peso, né? Então, como o cabo de aço tem peso e como, fora isso, nós temos outras considerações a levar em questão, né? Por exemplo, pode existir mais de um cabo. Então, o que vai acontecer? A tração em um cabo vai ser igual a carga Q dividida pelo número de cabos. É isso que a minha equação aqui mostra. Porque se existem 4 cabos, então a carga Q vai ser dividida em 4 cabos, onde cada cabo vai ter uma tração Q dividido por 4. Tá? Fora isso, existe também no denominador aqui um coeficiente
que é o rendimento. Rendimento do que, professor? É porque nesse sistema aqui, você pode não ter um simples cabo direto na máquina, ou 4 cabos direto na máquina. Você pode ter aqui uma talha, você pode ter um sistema de polias, e tudo isso vai ter um rendimento que vai fazer com que essa carga que está aqui presente não chegue diretamente na tração do cabo. A tração do cabo seja uma tração menor do que a carga, devido também a esse sistema de polias, tá? Então é isso que esse rendimento aqui quer mostrar. Existem várias formas de calcular esse rendimento. Vamos ver também a primeira forma, a forma mais simples, mas que é pouco usual. E a segunda forma, que é quando você tiver um sistema de polias ou uma talha, tá? Então a primeira forma é assim. Quando você tem várias polias, você não tem uma talha e você tem nessa polia mancais, certo? Então o rendimento que vai entrar na sua fórmula vai ser igual ao rendimento do mancal elevado ao número de polias, onde esse rendimento do mancal vai vir também de uma tabela que nós veremos, tá? E que por elemento de máquinas, quando você tem um mancal de escorregamento, você tem igual a 0,98 esse rendimento. Então você pega isso aqui e joga dentro dessa fórmula aqui e você vai descobrir a tração, que por sua vez você consegue jogar dentro da fórmula do diâmetro mínimo, tá? E a outra forma é aqui, quando você tiver uma talha. Como você tem uma talha, aí ainda mais a tração do cabo vai ser menor do que a carga. Então você tem duas considerações aqui. Quando você tem uma talha em que o cabo ele sai de uma polia móvel, olha aqui, ó, o cabo aqui sendo tracionado numa polia móvel. Então você usa essa tabela. Quando o cabo sai de uma polia fixa, olha aqui essa polia fixa, você usa essa outra tabela. E fora isso, você precisa responder. Esse cabo, ele passa por um mancal de escorregamento ou mancal de rolamento. É da polia fixa, mais de escorregamento ou de rolamento. Você responde isso e o número de cabos aqui em cima, ó. Então você chega no rendimento. Por exemplo, vamos supor, o meu cabo sai de uma polia fixa, então não é essa tabela, é essa. Passa por mancais de escorregamento, então essa é a primeira linha. E tem 4 cabos, então não é 2, 3, 4, então essa terceira coluna, portanto não é essa 2, não é essa 3, é essa de 4, terceira coluna. Então, para um cabo saindo da polia fixa, para um cabo passando por um mancal de descarregamento, para um cabo com número, quando você tiver 4 cabos, então o rendimento vai ser de 0,90. E aí você joga também aqui nessa forma. Essa é a forma mais habitual, mais comum. Beleza? Então, para concluirmos a parte do dimensionamento, né, na verdade não concluirmos, chegarmos no clímax do dimensionamento, a primeira etapa já foi feita, calcular o diâmetro mínimo do cabo. Tá? Qual a segunda, professor? Vamos ver agora. Nós sabemos que o fator de segurança é dado pela carga de ruptura mínima dividido pela tração, certo? E nós, isolando a carga de ruptura mínima, temos que a carga de ruptura mínima é calculada pelo fator de segurança que multiplica essa tração, ok? Então, nós vamos pegar esse fator de uma tabela e a tração calculada da forma que nós vimos anteriormente, ou seja, dessa forma aqui. Feito isso, nós obtemos também a carga de ruptura mínima. E a última etapa vai ser irmos para uma outra tabela, ou seja, o catálogo dos cabos, e escolhermos um cabo que atenda a esse diâmetro mínimo e atenda a essa carga de ruptura mínima, certo? Aqui está a tabela onde você pega o fator de segurança de acordo com a aplicação. Aqui é importante também falar que no dimensionamento do cabo não é só calcular, como nós vimos, dois cálculos, o diâmetro mínimo e a carga de ruptura mínima, mas é importante definir o tipo de alma, certo? Elas vão ser definidas de acordo com o que a gente viu em sala de aula, se é para oxidação, se não é, meio corrosivo, não é, flexível, não deve ter flexibilidade. Mas também um outro fator a ser levado em consideração é a temperatura. Se você tiver aplicações com temperaturas abaixo de 45 graus, recomenda-se almas de fibra. Se você tem acima de 45 graus, recomenda-se almas de aço. Fora diâmetro mínimo, carga de ruptura, tipo de alma, é importante também determinarmos o tipo de construção.
Quando você tem construções, aqui ó, o ortoceale, você chega numa máxima flexibilidade, isso é bom. Porém, você tem uma mínima resistência à abrasão, isso é ruim. Quando você vai lá para o ceale, o file, né? Ou até um tipo comum, 6x7, você tem uma mínima flexibilidade. A gente viu isso também lá nos tipos construtivos. Mas você chega numa máxima resistência à abrasão. Então você, como projetista, precisa avaliar. Eu quero uma mínima resistência à abrasão, máxima resistência à abrasão, ou eu valorizo mais a flexibilidade, né? E aí você determina tanto o tipo construtivo como também o tipo de alma. Feito isso, diâmetro mínimo, carga, ruptura, alma e tipo de construção, você vai para a tabela para selecionar o seu cabo de aço, como é o caso aqui. Nós temos essas tabelas aqui no CIGAR de vocês, onde você pode determinar da seguinte forma. Aqui está o diâmetro mínimo e aqui você tem a carga de ruptura associada, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, veja bem, se nós tivéssemos um diâmetro calculado de 3,2 milímetros, nós chegaríamos aqui, ó, numa carga de 0,61 toneladas força para o cabo de aço classe 6x7 e alma de fibra. Mas vamos supor que a gente calculou que precisaríamos de uma carga de ruptura de 0,7. Então aqui não atenderia. Por mais que atenda o diâmetro, não atendeu a carga de ruptura. Então eu pulo uma linha. Venho para um cabo de diâmetro 4, mas que a carga de ruptura é 0,96. 4 é acima do que eu calculei diâmetro? Sim. 0,96 toneladas força é acima do que eu calculei de carga de ruptura, que é 0,7? Sim. Então eu seleciono esse cabo. É dessa forma que funciona a seleção. Claro que também levando em consideração a alma e o tipo construtivo. Ok? Então o próximo é nós fazermos o exercício de número 1, ok? Onde eu vou pedir para que vocês possam abrir aí o exercício, pois eu tive dificuldade de gravar aqui a resolução. Então eu vou gravar essa resolução através de um papel e fazendo assim também a sua respectiva leitura, ok? Até a próxima videoaula.